Fala galera, beleza com vocês? Galera, hoje vamos fazer um formato diferente aqui, porque como muitos de vocês sabem, segunda-feira foi o dia do pastor, né? E eu postei lá nos meus stories no Instagram as coisas boas e as coisas não tão boas, as alegrias e as tristezas de ser pastor, né? E conforme eu fui fazendo os stories lá, eu pensei, isso aí tinha que gravar um vídeo sobre isso aí para que as pessoas tenham consciência e conheçam um pouco mais a fundo o que é a realidade, o que um pastor passa, né, vivendo. Eu, apesar de ter pouco tempo como pastor, né, de qualquer forma, acredito que muito do que eu vou falar aqui, outros pastores podem assinar embaixo, compartilham comigo do mesmo sentimento, né, mas ao mesmo tempo eu lembro vocês aqui que eu tô falando da minha experiência, né? Não tô falando por todos os pastores, tô falando sobre o que eu vivi até então, o que eu senti ao longo desse período de ministério e quero compartilhar com vocês aqui então alegrias e tristezas de ser pastor. Então vamos começar pelas alegrias, né? Vamos começar pela parte boa. A primeira alegria é quando a gente vê as pessoas com sede da palavra, quando as pessoas estão ali com aquela vontade de aprender mais e você vê isso na vida delas, né? Elas indo para os estudos bíblicos, interagindo, perguntando, falando sobre uma coisa que leu, que viu ali num vídeo e tal, né? A pessoa com interesse em crescer. Isso para um pastor é muito satisfatório porque geralmente é um esforço fazer as pessoas perceberem como é importante a gente crescer na fé. O segundo ponto é ver a igreja cheia num dia comum, num dia que não é festivo, num dia que não tem nenhuma programação extraordinária. Você entrar na igreja e ver lá as suas ovelhas, né? Ver o povo de Deus que prontamente se uniu ali naquele dia comum para adorar a Deus, né? Muitas vezes é uma baita surpresa, né? Já teve dia que eu fui triste dar um culto, né, pensando sobre o ministério e tudo mais, coisas que acontecem, e desanimado, né, pelo meu ministério. E quando eu fui lá para a igreja, quando veio, a igreja estava cheia, né, e eu, poxa, né, olha aí, Deus falando comigo também dessa maneira, né, o trabalho é dele, é ele que tá mexendo as coisas, eu só sou um humilde servo aqui, né, então isso é uma alegria muito grande. Terceiro ponto, né? Ver uma pessoa que nunca se envolveu começar a participar na igreja. Olha, te falam num sentimento bom para um pastor é ver aquela pessoa que sempre teve ali em stand-by, paradinha, né? Ela começar a se envolver na igreja, começar a ter interesse, né? Pegar no trabalho duro lá e ajudar, sabe? Aquela pessoa que às vezes você não dava nada, não esperava muita coisa, mas que você vê ali que o Espírito de Deus está trabalhando nela e está transformando aquela pessoa. Olha, isso é muito satisfatório para um pastor ver. O quarto ponto é ver a proatividade das pessoas, né? Quando elas contribuem com o ministério pastoral, né? Trabalhando ativamente, tomando iniciativas, né? Pastor, a gente podia fazer isso, e a pessoa vai lá e faz, né? Ela pergunta, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Quando as pessoas são ativas, né, elas não querem que você puxe pela mãozinha e leve lá e mostre como é que tem que fazer. Não, ela vai lá e faz, né? Isso é muito bom, isso tira uma carga tremenda das costas do pastor. E são pessoas assim que a gente fica muito feliz de trabalhar, né? Porque são pessoas que se mostram um ombro amigo, se mostram uma força junto ali com a gente, e com certeza é uma grande satisfação ver pessoas ajudando assim ativamente. Quinto ponto, ver uma pessoa que ninguém botava fé ser transformada pela palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que entrou na igreja e o pessoal fala assim, fulaninho, acho que não dá para esperar muita coisa dele não, porque fulaninho isso, fulaninho aquilo, parará, e quando vê, o cara dá nos dedos de todo mundo lá, mostra o que o evangelho fez na vida dele, a gente vê a transformação na vida daquela pessoa que acaba se envolvendo cada vez mais e quando vê se torna um grande líder na igreja também, né? Parece besteira, mas eu já vi muitos casos assim dentro da igreja, não só no meu ministério, como também
em outras igrejas de pessoas que ninguém botava fé, mas que quando vê já estavam dando de rodo assim, muito membro, né? Membro antigo, membro histórico ali da igreja, mas aquela pessoa ali mostra que realmente o que está trabalhando no coração dela, só Deus mesmo para estar fazendo tudo aquilo ali. Sexto ponto que eu coloquei aqui é ver as pessoas se unindo para servir o próximo, né? Quando a igreja, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve a questão das enchentes, quando a gente vê o pessoal se unindo pela causa, né, somando forças, trabalhando para ajudar o semelhante, olha, é um alento para nossa alma ver as ovelhas trabalhando assim, porque, querendo ou não, é a mensagem que a gente está pregando o tempo inteiro, né, falando sobre amor ao próximo, do cuidado. E quando aparece uma oportunidade, a gente vê as pessoas realmente se unindo para colocar a palavra de Deus em prática. Olha, é impagável o que a gente vê, o que a gente sente naquele momento, é maravilhoso de verdade. Sétimo ponto é ter a alegria de ver uma família entrando na igreja. Aquela família que vivia sempre longe de Deus, viveu anos e anos sem ler uma Bíblia, sem participar de uma comunidade, ver aquelas pessoas assim sendo novamente chamadas pela palavra, participando ativamente, né, e se alegrando com a mensagem do Evangelho, com a igreja. Olha, é muita alegria que a gente sente no coração quando a gente vive esses momentos marcantes, né? Eu já tive um momento que para mim foi muito memorável, né, que foi batizar uma pessoa adulta já, né? Aquilo ali foi marcante e está guardado no meu coração aqui, bem como tantas outras pessoas, né, que a gente pôde presenciar entrando na igreja, por seja lá qual método, profissão de fé, confirmação, enfim, né, uma grande alegria ver ali a família cristã aumentando. E por último eu coloquei aqui ver uma pessoa que foi convidada pelo seu membro participar na igreja, né? Quando você vai lá na igreja, você vê uma pessoa ali que você não conhecia, né? E conversando com ela, você fica sabendo, porque fulaninho me chamou lá para vir aqui, Nossa, é muito bom, né? Quando a gente sabe que os teus membros, as tuas ovelhas, elas estão testemunhando de Cristo, estão convidando para participar. Olha, eu te falo na satisfação que a gente tem quando a gente percebe que a igreja está sendo ativa em testemunhar. É muito bom, e ainda mais quando esse testemunho se efetiva ali numa pessoa que vem visitar e vem ouvir sobre o amor de Jesus, que é o nosso maior desejo, que as pessoas ouçam falar de Cristo Salvador. Bom, gente, agora o que não podia faltar, né? A gente falou das alegrias, vamos falar agora das tristezas, das dificuldades que a gente passa no ministério pastoral. O primeiro ponto é a frieza espiritual das pessoas, quando a gente vê as pessoas indiferentes com a igreja, com o evangelho, com zelo pela palavra, com zelo pelas reuniões, né? Quando você vê essas pessoas que, sabe, aquilo ali não importa muito para elas, aquilo não significa muito na vida delas, no dia a dia delas. Cara, como é triste, né? Ver pessoas que estão tão afastadas, tão frias espiritualmente, né? É triste, gente, e tem muito. Segundo ponto, quando a gente vê as pessoas encarando a igreja como se fosse um clube, como se fosse um grupo de associados ali, e não vê o que realmente é a igreja, né? O corpo de Cristo, que são várias partes unidas ali que somam um corpo que está ali para servir o próximo, que está ali para crescer espiritualmente. Quando as pessoas encaram a igreja só como um grupinho ali, ou até pior, né? As pessoas olham para a igreja como uma instituição terceirizada que você paga ali e ela te presta serviços, né? Serviço funerário, serviço de ensino, né? Vou ensinar meus filhos, né? Confirmação, ou prestar casamento, ajudar na hora que as pessoas estão enfermas, enfim.
quando as pessoas olham de maneira muito institucional e não veem qual é o propósito que está ali por trás daquelas reuniões, né? Isso é muito triste, né? Isso não é igreja, gente. É muito triste quando a pessoa olha para a igreja só como uma instituição que está ali para te servir, né? Você vê os seus direitos, mas você não vê os teus deveres ali também, né? Isso tem muito mesmo, e é tremendamente triste ver as pessoas olhando para a igreja com esse olhar totalmente utilitário. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, ir para a igreja e ver que ali está faltando muita gente de estar ali participando, né? Quando você vai lá no culto, num estudo bíblico e vê quanta gente que podia estar lá, mas não vieram, sabe-se lá o porquê, né? Às vezes não tem nenhum motivo aparente, as pessoas simplesmente não foram, não quiseram ir, né? Isso é bem triste e às vezes faz o pastor, né? Se é verdade ou não, faz o pastor repensar o ministério, né? Quantas vezes já não me aconteceu de ver a frieza das pessoas, ver a falta delas, a ausência delas e pensar assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Será que eu estou deixando de fazer algo aqui? O que está acontecendo, né? Claro que, teologicamente pensando, a gente não pode olhar tão somente dessa maneira, né? Mas inevitavelmente é uma coisa que passa na cabeça do pastor, né? Será que eu estou falhando? Será que eu estou fazendo algo errado, né? Por que as pessoas não estão vindo? Por que elas não quiseram participar, sabe? Muitas coisas passam na cabeça do pastor num momento como esse, e certamente é uma tristeza para a gente. Quarto ponto que eu coloquei foi fazer um sepultamento, né? E especialmente um sepultamento difícil, né? Às vezes você está lá acompanhando uma pessoa por muito tempo, fazendo visita, levando Santa Ceia, né? Tentando animar a pessoa, orando com ela. E quando a morte chega, né? Não é fácil porque nós somos feitos de carne e osso também. E a gente sente a mesma dificuldade que qualquer outra pessoa diante da morte, mesmo a gente tendo toda essa esperança maravilhosa que Cristo nos dá, né? Não deixa de ser um amigo que partiu, uma pessoa que a gente amava, que a gente zelava, que a gente cuidava, né? E certamente, ainda dentro disso, tem sepultamentos que são mais difíceis que outros, né? Tem sepultamento que são de pessoas que foram muito cedo ou que morreram subitamente, e realmente é uma dificuldade, é uma parte bem difícil, né? Porque você tem que ser pastor nesse momento, você tem que levar uma palavra. Claro, isso é uma grande alegria para a gente poder levar um consolo para a família, mas o nosso lado humano continua ali, frágil, com vontade de chorar, chorando também, né? A gente não deixa de chorar também, mas é complicado, é uma responsabilidade muito grande, né? Que às vezes a gente não queria ter, mas que a gente sabe que é necessária e que é uma dádiva a gente poder também fazer isso nesses momentos. E o quinto ponto, situações que não têm resposta certa, né? Isso acontece bastante no ministério, né? Nem tudo está na Bíblia. Tem gente que fala, a Bíblia tem resposta para tudo. Mentira, não tem, né? A Bíblia não tem resposta para tudo. Saiba disso aí, se você repete essa palavrinha aí, ó, não tá legal, não é certo, tá? E enfim, a gente se depara às vezes com situações delicadas, difíceis, que realmente não vai ter nenhuma resposta que tu coloque ali que seja assim, ó, 100%, né? E em outras situações vai acontecer que não importa o que você decida fazer, alguém vai sair machucado naquela situação, alguém vai ficar chateado, e às vezes muitas pessoas vão acabar até saindo da igreja por alguma solução que tinha que ser colocada em prática ali e que realmente não tinha como agradar todas as pessoas, né? Então são situações difíceis, as pessoas não são fáceis também, né? Isso é uma coisa bem difícil do trabalho pastoral, né? Trabalhar com pessoas não são fáceis, né? E realmente às vezes
uma decisão ou outra acaba afastando as pessoas, né? E isso é uma grande dificuldade, que parece que o tempo todo você tem que pisar em ovos, porque as pessoas se machucam com facilidade. E pior, às vezes as pessoas querem se incomodar. Às vezes as pessoas, elas estão com desejo de arrumar o motivo para sair da igreja, né? Às vezes ela só pegou ali uma iscazinha para aproveitar aquele embalo e sair da igreja, né? Isso é muito frequente e isso é muito triste, né? Porque a pessoa que sai por um mal entendido, por alguma confusão que deu, ela não percebe que a igreja é feita de pecadores, que a igreja é imperfeita também, né? Mas enfim, é mais uma das dificuldades da gente ser pastor. Sexto ponto que eu coloquei aqui foi ver pessoas se afastando aos poucos da igreja. Então você tem lá um irmão, uma irmã que participam regularmente, sempre estão lá contigo, e aos poucos você começa a notar que eles começam a diminuir a frequência, a participar menos, né? E muitas vezes nem tem motivo aparente, a pessoa simplesmente está se afastando. E como é triste, né, ver alguém passando pelos dedos assim, e tu não conseguir segurar a pessoa ali, você perguntar o que está acontecendo e não ter clareza quanto a isso. É muito triste ver as pessoas se desviando do caminho de Deus, né? E às vezes a gente, sem conseguir fazer muita coisa, é um sentimento de impotência, de perda, de tristeza pro pastor. Sétimo ponto que eu coloquei aqui foi intrigas bobas, né? Cara, como na igreja às vezes tem umas brigas que beiram a infantilidade, né? As pessoas, como eu disse anteriormente, né? Às vezes querem se incomodar com alguma coisa, querem arrumar um motivo para arrumar um escândalo ali, para fazer uma bagunça e para sair da igreja, né? E cara, às vezes isso cansa muito a cabeça, né? Porque as pessoas são difíceis de lidar e muitas vezes a gente inevitavelmente vai perder elas nessas intrigas. Outra coisa que também não é legal no ministério pastoral, e, bom, talvez com certeza outras profissões vão compartilhar desse mesmo sentimento, né? É o dia que você não tá bem e você tem que ser pastor igual das pessoas, né? Você tem que estar lá, você tem que trabalhar, você tem que seguir a tua vida normalmente, né? E, claro, a vida do pastor é de carne e osso como qualquer outra pessoa. A gente tem altos e baixos, né? Tanto no nosso psíquico como na nossa área espiritual, né? E às vezes é um esforço muito grande a gente ser pastor quando a gente não tá bem, quando a gente não tá contente, quando a gente tá fraco espiritualmente, né? É um esforço muito grande. E eu mesmo, assim, por exemplo, né, já teve dias que eu não tava bem, que eu cheguei até a chorar num culto, desabafar com as pessoas, né? Eu não escondo isso das pessoas, né? Pelo menos tento ser um tanto transparente com elas, de mostrar, gente, eu sou gente como qualquer um de vocês, né? Só que realmente o trabalho pastoral às vezes exige que você seja forte em momentos que você não tá legal, né? E essa é também uma das dificuldades de ser pastor. Outro ponto é o sentimento que o pastor tem, que às vezes parece que tudo precisa do empurrão dele para acontecer na igreja. Se o pastor não pegar pela mãozinha e levar lá a pessoa para fazer, nada vai acontecer. Se o pastor não falar, ninguém vai falar, sabe? Essa dependência, né, pela figura do pastor, eu não acho legal, propriamente, né? Eu sei que talvez dentro da igreja luterana, da nossa igreja, existe uma centralidade muito forte na figura do pastor, e não pela instituição, né? Pela cultura do povo mesmo, de esperar que o pastor seja um faz-tudo, né? É bem complicado isso, né? Porque novamente, é um esforço, né? Você ter que pensar em tudo, você ter que arrastar as pessoas para fazerem as coisas, elas por si só não irem fazer, né? Isso é bem desgastante, né? E consome muita energia mental, né? Que na minha humilde
opinião, o pastor teria que estar gastando em conhecimento, em crescer na palavra, em elaborar estudos, reflexões, né? Para o crescimento espiritual do povo, né? Então essa também é uma parte bem difícil e desgastante de ser pastor. E por fim eu coloquei falta de reconhecimento, né? Que não é algo exclusivo da profissão de pastor, né? Mas que também é difícil, né? Porque às vezes a gente está se esforçando tanto e as pessoas muitas vezes não reconhecem tudo que está fazendo, tudo que está sendo feito, né? Elas geralmente veem a coisa pronta e não sabem o que está por trás, né? O que tem nos bastidores. E o pastor propriamente, muitas vezes ele é interpretado como uma profissão que se resume a fazer um culto no final de semana, né? E bom, a rotina do pastor está muito longe de ser um culto no final de semana, né? Tem tantas coisas, tem visita, tem elaboração de estudos, as pessoas te consultam para fazer isso, para fazer aquilo, tem ação social, aí tu tem que mexer no carro da igreja, você tem que pensar no templo, na casa da igreja, enfim, né? São tantas coisas e às vezes as pessoas acham que o teu trabalho é só aquela pontinha do iceberg, né? Quando tem toda uma outra coisa ali por debaixo, né? Isso aí é complicado também. Bom, pessoal, é esse o vídeo que eu fiz, né, para falar sobre as tristezas e alegrias. Com certeza eu poderia colocar muito mais coisa em alegrias e tristezas também. Quem lembrar de alguma coisa, me ajuda aqui colocando nos comentários o que eu poderia ter falado também, né? Mas enfim, o meu intuito de colocar esse vídeo aqui nas redes sociais é para que vocês tenham a consciência, né, de olhar para o seu pastor e saber que não é nem um pouco uma profissão simples, né? E talvez com esse vídeo aqui você valorize ainda mais a figura do pastor, né? Eu, como falei várias vezes, eu já pensei em desistir de ser pastor, né? Por toda a pressão que é, por talvez poder estar ganhando mais dinheiro fazendo outra coisa também, mas não é por dinheiro que a gente faz, né? Mas enfim, né? Às vezes, no meio das dificuldades, muitas coisas passam na nossa cabeça, a gente se pergunta se era isso mesmo que eu deveria fazer da vida, será que eu não estou fazendo coisa errada, enfim. Outras pessoas também vão ter esse sentimento em outras profissões, né? Mas o objetivo aqui era ser transparente com vocês e mostrar um pouquinho do que um pastor vê, o que um pastor sente, né, ao longo do seu ministério. Se você gostou, gente, deixa um comentário aqui, boa pastor, #apoio pastoral, alguma coisa assim. Enfim, para eu saber que você assistiu aqui até o final, tá? Se você quiser me ajudar, gente, deixa o teu like aqui, comenta, compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no meu canal aqui que vai me ajudar muito, né? E se você gostou desse tipo de formato, esse formato aqui mais de conversa também, deixa eu saber, porque quem sabe eu penso em produzir mais conteúdo dessa maneira aqui, se vocês acharem proveitoso também, tá? Fiquem com Deus e até mais. Valeu!